Uma das coisas que mais chamou a atenção na batalha dos capitães contra Lucífero e Asta foi a volta no tempo do relógio que estava marcando ali o tempo na luta. Em vários momentos do confronto, o relógio voltou no tempo, que de alguma forma parece ter ajudado os magos em seus duelos. Mas isso chama a atenção para algo muito mais preocupante. Com essa volta no tempo, Asta não pode lutar contra Lucius Socrates. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre essa possibilidade do Asta não conseguir vencer a magia do tempo com seu modo assimilação. Calma, que a gente vai explicar aqui com todo esse contexto, sem apocalipse, sem o fim dos tempos, porque tem muita coisa interessante nesse ponto de vista que fez minha cabeça explodir e que eu tô realmente muito interessado em saber como que o Tabata pode quebrar este obstáculo. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Semana que vem tem Nero Correio 100, a comemoração do 8 a comemoração de 8 anos do canal do Geek Brasil, né? A gente tá por aqui desde 2014, não só falando sobre animes e mangás, mas aqui a gente tá se destacando com animes e mangás, mas já tem 8 anos que nós estamos com a marca Geek Brasil, então semana que vem vai ser uma semana de celebração aqui no canal, então já chega junto porque também vamos celebrar a edição 100 do Nero Correio. E é claro, né? Compartilha e fala aí pros seus amigos sobre o canal do Geek Brasil, que nós estamos comentando e não deixando a peteca cair sobre tudo em relação a Black Clover. Como nós já trouxemos aqui para o canal, a gente já falou, muitas pessoas já comentaram, até mesmo o Evandro lá do canal do Mangaque já disse que na batalha contra o Lucífero, o relógio volta no tempo várias vezes, né? Eu acho que o Nerdtech já falou disso em um vídeo, o Rodrigo Montavani já falou disso num vídeo, o Lincoln também já falou nisso num vídeo, o Talera já falou, o Tassiano já falou, eu já falei, né? Inclusive eu já falei aqui e a gente tá conversando sobre isso ainda, né? De que o relógio voltou no tempo várias vezes na batalha contra o Lucífero. Ele volta especificamente em grandes momentos, mas em detalhes nós temos uma volta ali na batalha do Yuno, da Noelle e também do Magna. E depois, na luta do Asta contra o Lucífero, o relógio ainda volta algumas vezes, né? Tanto ali na batalha do Asta contra o Lucífero, quanto também na batalha dos capitães contra ali o demônio, o líder, né? O antigo líder do submundo. Mas saiba que com essa magia, Lucius Socrates se torna invencível, praticamente invencível contra o Asta, e isso acaba sendo preocupante para os nossos magos. E a gente vai explicar o porquê disso de uma forma a se pensar se o Lucius realmente consegue derrotar o Asta ou se ainda existe algum motivo ali para o modo assimilação ou para anti-magia conseguir agir dentro ali da magia do tempo. Uma das características mais importantes do modo assimilação é que ele consegue anular as magias ali em volta sem nem tocá-las, né? A gente viu isso duas vezes nas últimas sagas, né? Nos últimos capítulos, na forma como o Asta consegue anular as magias e até mesmo impedir ou até mesmo chegar a atrapalhar em alguns momentos para ter ali um conjunto ou até mesmo um combo. Por exemplo, tem momentos em que o Yuno quer usar ali as suas estrelas para teleportar o Asta, mas ele não consegue, porque se o Asta chegar perto ali das suas estrelas, ele automaticamente anula a magia do Yuno. Nós também temos ali de que o Asta, ele consegue se locomover no campo de batalha contra o Lucífero, porque ele está anulando o tempo todo a magia da gravidade, sendo um dos poucos que podia ficar de pé perante os poderes do líder do submundo. O anão também, quando todos estavam no playground,
quando atingiu ali o modo de assimilação, apagou a magia com seus poderes. Então, nós temos várias e várias vezes nos capítulos essa seguinte mensagem sobre o porquê que o Asta era capaz de anular os poderes à sua volta. Como Asta, ele era capaz de anular os poderes à sua volta. Isso foi algo na qual o Tabata enfatizou em vários momentos do mangá. O Tabata deixou essa explicação em evidência por 2, 3 vezes ali nas batalhas, sendo uma já sendo o suficiente. Mas por que ele fez isso? Por que ele evidenciou toda essa característica em volta ali da antimagia? Em volta ali do modo assimilação? Simples. Para mostrar que ele não tem a capacidade de anular todos os poderes. Se o Asta estava anulando a gravidade geral que estava no campo de batalha espalhada pelo Lucifero, por que o Asta não anulou a magia do tempo? Por que o Asta realmente não anulou a performance do relógio voltando no tempo, sendo que ele estava anulando a própria magia da gravidade do Lucifero? Simples, porque ele não podia. Relendo o mangá de Black Clover, na luta contra o Veto no templo subaquático, o elfo diz para o Asta que ele possui 2 pontos fracos ali em suas habilidades. Asta é fraco contra golpes lançados a ele à distância e ainda mais por coisas que não são feitas por magia. E automaticamente Asta é fraco também contra magos do tipo reforço, que usam suas magias para ficarem com força física maior do que a dele. Vocês lembram que a gente já tinha chegado nesse raciocínio já há algum tempo, né? Eu tinha até esquecido dessa parte do Veto, mas sem nem mesmo lembrar dessa parte, a gente já tinha falado que esses são os 2 pontos fracos do Asta, né? Que são as formas naturais, por exemplo, a magia natural, né? Que isso é algo na qual o Asta não consegue anular, por exemplo, uma invocação de um raio natural pelo Gadia, o Asta não consegue anular, ou até mesmo uma rocha, alguém pegar uma pedra gigantesca e jogar para cima ali do Asta, ele não vai conseguir anular. No máximo que ele vai conseguir fazer é cortar. E até mesmo ali, se ele encontrar um personagem mais forte do que ele em naturalidade de força física, provavelmente o Asta vai ficar em maus lençóis. É claro que hoje em dia, né, com a sua força física e também com o modo na qual ele já treinou em cima disso, já caracteriza ele como um dos personagens mais fortes do mangá. Mas vamos nos atentar apenas ao ponto 1, na qual ali o Veto diz que o Asta é fraco por itens que não são feitos por magia, que não são feitos ali através da magia. Existe a magia do tempo em Black Clover e existe o tempo que faz acontecer o dia e a noite, o tempo na qual a gente consegue contar os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos. Tudo isso ocorre em Black Clover, da mesma forma como existe qualquer elemento na natureza e suas respectivas magias. Como existe ali o elemento do fogo na natureza, também existe a magia de fogo, água, raio e assim por diante. Se uma magia do tempo for usada contra o Asta, como por exemplo Cronostasis, o Prota é capaz de anular com o seu modo assimilação. Se por exemplo ali o Lucius tentar utilizar um poder desse para cima do Asta e o Asta estiver utilizando o modo assimilação, automaticamente o modo assimilação vai anular essa magia ali do Lucius, impedindo com que esse poder pudesse realmente fazer algum tipo de efeito no personagem. Mas o que o Asta pode fazer com a manipulação do tempo real? O que o personagem realmente pode fazer se o Lucius tiver a capacidade de manipular o tempo real? Porque como nós sabemos, né, como eu falei para vocês, existem esses elementos naturais e os elementos criados por magia, né? Como a gente já falou aqui, existem pedras ou coisas do tipo que podem ser jogados contra o Asta e ele vai ter que cortar ao invés de anular. Mas também existem magias feitas de pedras que se forem jogadas para cima do Asta, o Asta é capaz de anular, ele tem essa capacidade de anular. Da mesma forma, uma magia do tempo jogada ali no Asta, ele é capaz de anular. Mas o que acontece quando o próprio tempo é manipulado?
quando o tempo natural é manipulado perante os poderes dos seus inimigos. Se o relógio na batalha contra o Lucífero estava mesmo voltando e avançando no tempo, o que impediria do Lúcius ter a capacidade de anular os poderes do modo assimilação? Como sabemos, o modo assimilação tem um tempo de apenas 5 minutos de duração. Se o Asta ativar o modo assimilação, o que impede do Lúcius de avançar 5 minutos no tempo para acabar com o modo do Asta? Entendeu? Viu essa perspectiva perigosa que nós podemos ter nos próximos capítulos de Black Clover? O Asta ativa o modo assimilação. Lúcius avança 5 minutos do tempo. Não faz o Asta com a magia avançar o tempo. Faz com que o mundo avance 5 minutos no tempo. E faz com que o Asta perca o modo assimilação. Ele simplesmente, da forma como entra, ele sai do modo assimilação sem nem conseguir utilizar o seu poder. Ele não estaria manipulando a magia do tempo, algo que, como eu já falei para vocês, o Asta pode anular, mas sim manipulando o próprio tempo. Tempo é esse que o Asta não pode anular. Da mesma forma como ele não pode anular um raio natural, um fogo natural, um gelo natural, uma água natural, o Asta não pode anular o tempo natural. E é o tempo natural que decorre todos os tempos, que recorre todas as horas, minutos e segundos. E com esses 5 minutos do modo assimilação, o Lúcius poderia acabar com o modo assimilação facilmente. E uma das perspectivas mais interessantes é que por mais que o Dante, fosse alguém insano em batalha e queresse realmente bater de frente com todo mundo que aparecesse com ele em uma forma, em uma magia ou um poder implacável, ele acabou percebendo que o Asta era fraco contra itens que não são feitos de magia. Foi o Dante ali, o líder da Tríade Negra, que usou várias espadas de terra e pedras para lutar contra o Asta. Se vocês voltarem lá no episódio 169, 168, ou nos capítulos ali que decorrem ao processo da Tríade Negra e da vitória ali do Yami e do Asta contra o Dante, vocês vão perceber que o Asta, nas suas batalhas sozinha, solo ali com o Dante, ele morreu em várias e várias vezes. E se não tivesse realmente ali a Vanessa, o Asta teria ido pra vala na sua luta contra o Dante por causa de itens que não são mágicos, itens físicos que não são mágicos, na qual o Asta não conseguia acompanhar o ritmo do Dante naquela época. E que se não fosse realmente a Vanessa, o Asta teria rodado, mostrando claramente de que o Veto estava certo, marcando e demonstrando os poderes para o personagem. Agora, com Lúcius tendo a capacidade de alterar o tempo real, também ao invés do tempo mágico, quais são as chances do Asta de conseguir derrotar ele? Quais seriam essas chances realmente de movimentar o campo de batalha para que o Asta consiga acabar com Lúcius Sogrates? Todo o poder do modo assimilação, um puta poder esmagador que realmente massacrou o Lucífero, pode ser reduzido a pó, já que é algo que depende completamente do tempo. A gente já tinha falado aqui para vocês sobre como o tempo ele sempre está conectado com o Asta. A gente já trouxe um vídeo bem legal aqui falando até mesmo sobre o Asta ter conexões com o Astaroth e coisa do tipo. E o modo assimilação, tendo esses 5 minutos, ele não é à toa. Ele não foi colocado esses 5 minutos de uma forma completamente à toa. E que isso pode ser algo manipulável até mesmo pelo Lúcius Sogrates para mostrar a insignificância da antimagia perante o poder ali do personagem. O que será que o Tabata pode dar para o Asta para que ele consiga superar este poder, que até mesmo pode mexer com o tempo real? É isso que vai ser uma das grandes dúvidas para o último ato de Black Clover.